Então vamos lá, né? Eu sei que tá ficando um pouquinho mais apertado, mas aguentem firme que a gente está quase acabando. Hoje a gente vai iniciar o estudo dos sistemas. E o primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema respiratório, certo? Então, muita atenção aqui comigo, porque serão discussões importantes e que darão aí uma base muito importante para a vida acadêmica e profissional de vocês. Pessoal, em qualquer forma que se apresente, a respiração, ela é uma das características básicas dos seres vivos. Se vocês concordam comigo? Basicamente, neste mecanismo, a gente fala que esse sistema, ele consiste aí na absorção pelo nosso organismo do oxigênio. E o oxigênio é algo, né, necessário para a nossa sobrevivência. Todo mundo sabe disso. Então, é exatamente dentro desse sistema respiratório que faz aí o mecanismo da absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, porque o gás carbônico ele é tóxico para o nosso organismo. Então, a mecânica é exatamente essa: a gente absorve o oxigênio e expira, né? Manda para fora, elimina o gás carbônico, que é resultante aí de oxidações celulares lá do processo da cadeia transportadora de elétrons, após ali a função da respiração celular, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Como eu falei, a respiração, entendam como um processo da entrada e saída de ar das vias aéreas, certo? Então, esse processo da gente inspirar e expirar é referido como respiração. Porém, gente, a respiração, no sentido teórico, no sentido que está escrito, ela é um processo que ocorre a nível intracelular. O que eu quero que vocês entendam aqui nessa parte? Que quem respira é a célula, por isso, né, que se chama respiração celular. Então, dessa forma, o fluxo de ar envolvendo aí as nossas vias aéreas, que vocês vão conhecer quais são essas localizações, e os pulmões, seria mais correto a gente dizer ventilação. Então, a gente não está respirando, a gente está ventilando. Vocês têm que entender que quem respira é a célula, lá no processo da respiração celular. Só que, para simplificar, né, as coisas, para poder ficar mais fácil a terminologia, as pessoas, né, e alguns livros acabam tratando a ventilação e a respiração como sinônimos. Mas a partir de agora, de hoje, nesta aula, eu quero que você, meu aluno acadêmico de enfermagem, vocês consigam entender essa diferenciação, que quem respira é a célula. Então, a respiração, ela ocorre a nível intracelular, tá? Essa parte aí que envolve as nossas vias aéreas e os pulmões, seria mais correto dizer que é uma ventilação, que nós estamos ventilando e não respirando, tá? Então, coloquei aqui alguns pontos importantes. A respiração, né, é uma ação básica do organismo, então é algo que é basal, que é necessário. E como eu já falei para vocês, ela é feita pela absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico. Eu vou falar muito disso aqui várias vezes, então já anotem aí no caderno de vocês. E esse processo de absorver oxigênio e eliminar gás carbônico, ele é resultante aí do processo da respiração celular, tá? Eu não sei se vocês já viram a respiração celular lá na aula de bioquímica. Se viu, ótimo, vão lembrar aí para que ela serve, né? Lá no final a gente vai estar produzindo ATP. O ATP é a nossa moeda energética
essencial para a nossa sobrevivência. Então é por isso que o nosso organismo, o tempo todo, ele está ali fazendo respiração celular, para lá no final a gente ter um saldo positivo dessa moeda energética, certo? Outro detalhe importante, o órgão principal da respiração é o pulmão. Por que o pulmão? Porque o pulmão é o órgão responsável, né, pela função aí das nossas trocas gasosas, tá? A nossa famosa hematose, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Só que além do pulmão, a gente também possui outros órgãos que acabam auxiliando o pulmão em sua função. Então, são órgãos, são segmentos que auxiliam na condução do ar, ok? Então, quando eu pego o pulmão mais esses órgãos que compõem a nossa via de condução, esse conjunto, ele forma o sistema respiratório. Então, professora, fala para mim quais são os órgãos que compõem aí esse nosso sistema respiratório. É isso que vocês precisam sair da aula entendendo, que o pulmão, ele é o órgão principal da respiração, só que nós temos outros órgãos que auxiliam na condução desse ar. Então, esse ar, ele só vai chegar lá no meu alvéolo porque ele passou por alguns processos, né? Que são as vias de condução. Então, além do pulmão, a gente tem no sistema respiratório a narina, a faringe, a laringe, a traqueia, o brônquio, os bronquíolos, certo? E aqui eu não consigo visualizar o último. Daqui a pouquinho, numa outra imagem, a gente vai conseguir verificar, certo? Então, voltando aqui para o processo ainda da respiração celular, relembrando aí a aula de bioquímica, ele só vai acontecer se o oxigênio chegar até as células. Então, vocês sabem que é um processo que ele acontece lá nas nossas mitocôndrias, né, na nossa organela mitocôndria, e é um processo que ele precisa de oxigênio, então é aeróbico, não é num estágio anaeróbio, tá? Então, para fazer a respiração celular, eu preciso ter o oxigênio, esse oxigênio ele precisa chegar até as células. Então, sem oxigênio, a célula acaba morrendo, tá? Então, eu trouxe aqui só para exemplificar, né, que esse oxigênio tem que chegar, essa glicose tem que chegar, esse gás carbônico tem que sair, a água sai, a energia sai também para a gente poder executar aí, né, as nossas tarefas do dia a dia, que a gente depende totalmente dessa moeda energética, certo? Então, como eu falei para vocês, o sistema respiratório, a gente subdivide ele de forma funcional. Então, funcionalmente falando, ele é dividido em duas partes. Ele tem a porção condutora, que eu já falei para vocês, e tem a porção respiratória. Entendam que essa porção respiratória, ela só acontece porque antes dela teve aqui vários órgãos que trabalhou aí no transporte, né, desse oxigênio até a chegada da porção respiratória. Então, por isso, a gente subdivide esse sistema em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. E aqui é importante vocês saberem a classificação. Quais são os órgãos que atuam no trato respiratório superior, professora? Quais são os que trabalham no trato respiratório inferior? E por que eu já estou falando isso aqui para vocês? Puxando um pouquinho já lá para a prática, que você, enfermeiro, quando você for fazer uma aspiração do seu paciente, é pegar a sondinha e aspirar a secreção na boca, no nariz, ou no tubo, se ele estiver entubado, ou na traqueostomia, isso difere. Quando a gente fala que é uma aspiração do trato respiratório superior, que você vai aspirar boca e nariz, a gente não exige um procedimento que seja estéril, tá? Então, regiões de boca e nariz, a gente aspira ali com a luva de procedimento normalmente. Então, na higiene oral, eu tô fazendo uma aspiração oro. Durante ali a própria aspiração do paciente secretivo, ele tem secreção no nariz, ele tem muita cialorreia, né, na boca.
Então, saibam essa diferença quando eu falar para vocês o que é o trato respiratório superior e o que é o trato respiratório inferior. E já quando eu falo do trato respiratório inferior, a gente faz a aspiração endotraqueal, faz a aspiração traqueal, os consensos vêm mudando, as atualizações, então há algum tempo já exigia como um procedimento estéreo, isso vai muito da rotina e do protocolo de cada instituição, tá? Mas o importante aqui é vocês saberem a diferença da composição. O que está a nível de trato respiratório superior e o que está a nível de trato respiratório inferior, que é isso que vocês vão precisar para evoluir, fazer SAI, fazer exame físico. Então, prestem atenção. No trato respiratório superior, a gente vai ter a presença de quem? Cavidade nasal, faringe e laringe. Fechou? Então, olha aqui, cavidade nasal, faringe mais posterior e laringe mais anterior. Fechamos o trato respiratório superior. O trato respiratório inferior é aqui, traqueia, brônquios e o pulmão. Fácil, né? Não tem erro, tá, pessoal? E quando eu já divido para vocês esse trato em superior e inferior, vocês já vão acertar aqui para mim qual que é a porção condutora, né? Então, já associa a porção condutora, essa porção que está dividida aí na minha via aérea, que ela é superior, para esse ar, para essa função acontecer lá na minha porção respiratória. Vocês concordam que esses órgãos, eles estão mais superior à minha traqueia? Olha aqui, a laringe está mais superior à traqueia, a faringe está mais superior à traqueia, a cavidade nasal. Tão simples, a porção condutora é quem vai conduzir, tá? Então, a porção respiratória, antes dela acontecer, a gente passa pela porção condutora, que ela é aí completada, né, pelos órgãos do trato respiratório superior, que é a cavidade nasal, a faringe e a laringe. O trato respiratório inferior, traqueia, o brônquio e o pulmão, certo? E já faço uma associação clínica aqui, quando você estiver lá na sua UTI, quando você estiver lá na sua emergência, que você precisar fazer uma aspiração desse paciente, seja para fazer uma higiene oral, que você aspira a boquinha dele, seja para aspirar a secreção, porque aquele pulmãozinho ele está sobrecarregado, aquele paciente está cansado, você auscultou, tem presença de ronco. Então, dependendo da ausculta, você tem que aspirar, é sinal de secreção, tá? Então, essa técnica vocês vão aprender em uma outra disciplina. Então, mais uma vez, a porção condutora, ela tem função, como eu falei para vocês, de conduzir o ar até os pulmões e dele para o meio externo, tá? Então, a porção condutora tem aí a função de conduzir o ar até os pulmões e dele para o meio externo. Narina, que mais? Faringe, laringe, certo? E aqui entrou também a traqueia e os brônquios. Esse autor, ele tratou a porção condutora até a região dos brônquios, tá? E ele já trata a porção respiratória realmente ligada ali à função da troca gasosa, que já está envolvendo ali os brônquios mais inferiores, né? Que são os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos lá da nossa árvore brônquica. Não precisa preocupar, que já já eu vou mostrar para vocês. Então, essa porção condutora, só para reforçar com vocês, a gente verifica, né, que são órgãos que tem um formato tubular, ó, de tubo, verifique aqui comigo, são órgãos com formato tubular, tá? E tem a função de levar o ar que a gente inspira até a nossa porção respiratória, tá? E essa porção respiratória, ela é aí representada, vocês já conseguem ver, pelos pulmões, e dos pulmões conduz o ar expirado. Então, a gente expira, elimina CO2. Isso aqui
prejudica o funcionamento do nosso corpo. Então, na inspiração, ó, inspirei, mandei. Expiração, ó, certinho? Então, tem essa troca gasosa aí, tá bom? Então, não esqueça da diferença da porção condutora para a porção respiratória. A porção respiratória tem uma função aí de troca gasosa, né? E faz aí o complemento da região dos pulmões, bronquíolos respiratórios, ductos, alvéolos, ductos alveolares e alvéolos. Então, vamos voltar aqui. Trato respiratório superior, cavidade nasal, faringe e laringe. Trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, bronquíolos e região pulmonar. A porção condutora, o autor que eu coloquei aqui para vocês no slide, ele trouxe até a região dos brônquios, tá? Nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. A porção respiratória colocou dos bronquíolos para frente, na porção respiratória, tá certo? Então, ok. Já antecipando para vocês aí os órgãos, já anotem. A faringe, gente, vai ser um órgão aí que ela está associada também com o sistema digestório, porque parte dela entra ali como um tubo que vai conduzir os nossos alimentos. Então, a faringe, ela também trabalha ali no sistema digestório. A laringe, ela tem um papel importante aí na nossa fonação, certo? E a cavidade nasal, ela está mais relacionada aí com a nossa função olfatória. Então, vou introduzir aqui com vocês agora, de forma bem tranquila, o caminho que é percorrido pelo ar no nosso corpo. Vamos lá? Então, o ar, ele entra pelo nariz, vocês concordam? Então, vão observando os nomes, ó, a gente já falou. Narina, esse ar entra pelo nariz, passa pela faringe, depois laringe, depois traqueia, depois brônquios. Até aqui, ó, o que a gente viu? Condução. Aí vem bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares para executar aí, né, essa troca gasosa, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é um processo importante, né, que o nosso organismo faz e que ele é essencial, que é a hematose. É justamente aí nessa região dos alvéolos pulmonares. Então, o caminho é esse. O ar entra pelo nariz, passa pela faringe, entra pelo nariz, passa pela faringe, passa pela laringe, traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares. Esses são os órgãos, tá, do sistema respiratório, repetindo para vocês, que captura o oxigênio do ar e leva até o sangue, por meio aí de um processo chamado de respiração pulmonar, tudo bem? Então, mais uma vez, cavidade nasal, laringe, faringe, a laringe está mais posterior, tá? Anterior, perdão, mais anterior. Laringe, faringe. Que mais? Traqueia. Os brônquios, a gente consegue ver aqui também. Bronquíolos e alvéolos. Repete comigo daí. Fala daí, em casa. Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Fechou? Então, esse é o caminho percorrido aí pelo corpo humano. Então, tá aqui, mais uma vez, para vocês fixarem nariz, né? Faringe, laringe, traqueia, os brônquios. E logo embaixo aqui, os nossos alvéolos pulmonares. Então, tá aqui, novamente, repetindo o que compõe o trato respiratório superior e o inferior, para vocês não esquecerem.
Ok, agora que a gente já fez a introdução, vocês já conhecem quais são os órgãos, qual que é a sua estrutura, se é via aérea superior ou inferior, agora é justo que a gente comente sobre cada uma dessas estruturas, certo? E eu vou começar aí pelas narinas e fossas nasais, tá? Narina, o nosso nariz. O que é essa região? As cavidades do nariz, elas são forradas aí por um tecido cheio de cílios e coberto por muco. E vocês vão entender o porquê. São os locais de entrada e saída de ar do organismo. Então, a gente inspirou, olha aqui, pela região da narina. E por que a gente tem aí essa região com presença de cílios e coberta por muco? Porque a função da nossa narina aí, da região das fossas nasais, é justamente realizar o aquecimento, a umidificação e a filtração do ar, tá? Então, é uma função aí das narinas e fossas nasais, realizar o aquecimento, a umidificação e a filtração do ar. Então, mais uma vez, para fixar com vocês, através do nariz ocorre a passagem de ar, que vai ser filtrado, umidificado e aquecido. Se eu não tivesse isso, vocês concordam comigo que até chegar lá na região do pulmão poderia passar qualquer coisa que eu inspirasse? Então é por isso que eu tenho que ter esse processo de tratamento, esse processo de condução até chegar lá na parte mais importante, que é na da troca gasosa, tá? É uma região que recebe as lágrimas, tá? Possui aí secreções mucosas nasais e paranasais, e é um órgão que ele é considerado como um órgão periférico da olfação, ou seja, do nosso olfato, tá? Então, aqui eu tenho a raiz do nariz, a região do dorso, o ápice, a asa e a narina. Raiz, dorso, nariz, ápice e asa. Eu não vou cobrar essa estrutura em prova, tá? É só o conhecimento teórico mesmo para vocês saberem onde vocês estão, certo? Então, o nariz externo é uma região vista externamente, né? O próprio nome diz. Ele acaba formando aí uma pirâmide triangular, sendo a extremidade superior o vértice e a inferior a base. Então, essa é a visualização da narina externa. Tudo bem até aqui? A função aí desse nariz, ok, né? As narinas, pessoal, é uma abertura em fenda que se comunica com o meio externo, com a cavidade nasal. Então, olha ela aqui, ó. Narina, septo nasal. O septo está aqui separando ambas as narinas. Temos o ápice, que é a pontinha, que é um ponto projetado mais anteriormente na base do nariz. Temos a raiz, que é a região fixa entre os olhos, então a raiz está aqui fixa entre os olhos. O dorso do nariz, que é a região compreendida, né, entre essa raiz e o ápice. E a forma das narinas, ela varia de acordo com o grupo étnico, de acordo com o sexo. Então, cada pessoa ela tem a sua característica de nariz, certo? Então, essas são as principais características para vocês saberem. Eu trouxe aqui uma fotinha só para vocês visualizarem que toda essa área, né, externa, ela é compreendida aí por cartilagem. Então, eu tenho cartilagens laterais, eu tenho a cartilagem septal, que fica no septo, eu tenho a cartilagem alar menor, a alar acessória, tá? Então, todo esse nariz, ele é recoberto aí por um tecido cartilaginoso, certinho? Achei importante trazer para vocês também a função das conchas nasais. Então, observa, ó. Aqui a gente tem uma concha nasal, que é a concha nasal média. Cadê a outra? A concha nasal inferior e a concha nasal superior. E por que você está falando isso, professora? Porque a função dessa concha nasal, pessoal, é aumentar a superfície de mucosa da cavidade nasal.
ou seja, é através dessas conchas que é umedecido, que era aquecido aquele ar que a gente inspirou. Então, se não existisse essas conchas nasais, esse processo ele não iria acontecer, tá? Então, aquela função inicial que eu falei para vocês, de aquecimento, de umidificar, ela acontece graças às nossas conchas nasais. Então, eu vou estar preparando aquele ar que foi inspirado para o pulmão, para acontecer a fase da hematose, tá? Então, a gente tem um corte, né? Que tá dividindo aí em direito e esquerdo, certo? Olha lá, primeira aula, os cortes aqui sendo importantes para vocês identificarem a peça, certo? Então, tá aqui mais uma vez as conchas para vocês verificarem, tá? Superior, certo? Inferior. E outro dado importante que eu trouxe só para título de conhecimento são os seios. Então, tem uma classificação aí de 4 seios. Aqui eu consigo visualizar com certeza o maxilar, certo? O frontal. Seios são esses espaçamentos que se formam na região aí do nosso víscero-crânio e também um pedacinho do neurocrânio, tá? Mas existe o seio maxilar, o frontal, o etimoidal e o esfenoidal. E onde que você quer chegar? Alguém aí na sala tem crises de sinusite? Eu tenho, né? Então, se alguém tiver, a mecânica aí é essa. É justamente dentro desses seios que acumulam líquidos que acabam inflamando essa região dos seios. Por isso que a gente sente muita dor, às vezes, na região da maxila. Eu sinto muita dor de dente. Eu sinto dor nessa região mais frontal, é bem característico. E por que isso acontece, professora? Porque esses seios, esses locais escavados, que são seios, eles estão preenchidos aí por líquido que podem ter aí substâncias, né? Alguns micro-organismos, se já tiver já inflamado, infectado. Então, cada pessoa é de um jeito, mas o conceito aqui é vocês entenderem por que evolui com rinocinusite ou só com a sinusite. É justamente aí pela presença de líquido acumulado nesse seio. Pode ser no seio maxilar, pode ser no seio frontal, vai depender da região, tá joia? Então, além dessa parte estrutural, a cavidade nasal ela é subdividida em 3 regiões. Então, eu tenho região do vestíbulo, área respiratória e área olfatória. Agora, eu vou exemplificar cada uma delas para vocês. A área do vestíbulo, eu quero que vocês compreendam que é a região que está imediatamente posterior às narinas. Olha ela aqui, ó. Então, a região do vestíbulo, ela está posterior às narinas e é uma região que ela está revestida de pele com pelos. Então, aqui, ó, bem de pertinho você consegue ver. Vocês já observaram? Todo mundo sabe que a gente tem uns pelinhos no nariz, né? Então, é nessa região do vestíbulo. E é justamente esses pelinhos estão aí para trabalhar nessa questão de umedecer e aquecer esse ar inspirado. Então, o vestíbulo é essa região posterior à narina e ela possui aí pelos. Um minutinho. Bebendo água. A próxima região é a área respiratória. A área respiratória é essa aqui, ó. Compreende a maior parte da cavidade, tá, pessoal? Ela é revestida aí de mucosa e é exatamente nessa área respiratória que está presente as conchas nasais, que a gente estudou agora há pouco, tá certo? Então, tá aqui. Maior parte de toda a cavidade é revestida aí de mucosa local, onde está presente as conchas nasais. E para finalizar a aula, a área olfatória. Finalizar a aula não, né? Falta um tantinho ainda.
a área olfatória. E que área é essa, professora? Essa área olfatória, pessoal, é a região mais superior, próximo à lâmina cribiforme. Agora eu quero ver quem que sabe, quem que lembra de qual osso que faz parte essa lâmina cribriforme, hein? Fala aí para mim. Muito bem, isso mesmo, pessoal. A lâmina cribriforme, ela é parte do osso etimoide. Falei para vocês lá na aula de crânio, né? Aquela lâminazinha perfurada que possuem ali fibras nervosas olfativas que enviam sinais lá para o nosso bulbo olfatório. Então, é por isso que tem essa ligação, tá? Então, a área olfatória é essa região superior próximo à lâmina cribriforme, certo? Então, fechamos aqui mais uma vez a área olfatória, vocês identificarem certinho. Aqui algumas imagens só para vocês já irem se familiarizando, que é o que vocês realmente vão ver na prática, tá? Aqui teve uma fratura de nariz, é visível o desvio, vocês conseguem verificar? Olha aqui, o correto era estar alinhado. Olha aqui o desvio que está nessa região do septo. Então, é desse formato que vocês vão ver aí nas radiografias, tá bom? Certinho. Finalizamos, então, a parte do nariz. Agora, a gente vai lá para a faringe, certo? Então, a faringe, a gente ainda tá falando aí, né, de via aérea superior. Então, a faringe, ela serve aí de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. E ela ela finaliza num tubo curto que é a laringe. Então, não confunda. A faringe pode ir tanto alimento quanto ar. Na laringe, não, porque a laringe eu já estou mandando lá para o pulmão. Já pensou se a gente enviasse esse alimento? Esse paciente vai aspirar, né? Vai broncoaspirar. Então, a faringe serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. E ela termina lá na laringe, tá? Então, é uma cavidade, como eu já falei para vocês, comum ao sistema digestório e respiratório. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o órgão comum no sistema digestório e respiratório, vocês têm que responder para mim que é a faringe, tudo bem? Então, olha ela aqui, ó, não confunda. A faringe, ela está mais posterior, tá? E a laringe, ela tá passando mais anteriormente. A gente vai ver ela já já, certo? Então, cavidade nasal, faringe e a próxima que a gente vai ver é a laringe. Então, reforçando, a faringe é esse tubo muscular, tá? Associado aí ao sistema digestório e também respiratório, vocês já sabem. Tá posterior, como eu falei, a cavidade nasal oral e a laringe, não pode esquecer. E ela se estende da base do crânio, até a margem inferior da cartilagem cricóidea. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer qual que é essa cartilagem cricóidea, tá? Aqui na laringe. E tá inferior aí à nossa vértebra C6, certinho? Então, essa aqui é a localização da nossa faringe, tudo bem? A sua extremidade é inferior e contínua com o esôfago, formada de músculo. Então, tem uma musculatura lisa aqui nessa região do tubo da faringe, certo? Então, falei em faringe, lembra da passagem do ar e do alimento e que ela está mais posterior. Uma condição, né, clínica que todos devem conhecer, né, é a tonsilite ou amidalite, ou seja, né, é a inflamação aí dessa região das amígdalas. Pode ser por infecção viral, bacteriana, por um micro-organismo que é muito comum, que é o Streptococcus. Então, essa presença de placas mais amareladas, purulenta, é bem característico de ser bacteriano, tá? E faz parte aí dessa transição da faringe e pode ser chamado como um tipo de faringite, tá bom? Então, ela é causada por micro-organismo, como eu falei para vocês, podendo ser bactérias e vírus. Só para título de conhecimento, para vocês irem associando aí as localizações, tá? Deixa eu só ver quantas horas aqui para ver se eu paro ou a gente vai mais um. Certinho. Fechou, então. Falamos aqui da faringe, agora a gente vai para o próximo órgão, que é a laringe, certo?
A laringe, a gente tem o que nela? A gente tem a epiglote e tem as pregas vocais, certo? Então, vamos lá. A faringe ficou mais posterior e mais anterior eu tenho aqui, ó, a laringe. Então, olhem comigo. Então, a gente tem as pregas vocais e tem a epiglote, que eu vou mostrar para vocês já já. Essa epiglote, pessoal, é a estrutura que faz o bloqueio da entrada de alimentos no sistema respiratório. Então, é graças a essa epiglote que o alimento que a gente ingere, ele não passa para o tubo aqui, vai para a traqueia e entra para os pulmões. É justamente pelo funcionamento da epiglote. E mais inferior, a gente tem aí as nossas pregas vocais, que são elas as responsáveis pela produção de som durante a passagem de ar, tá? Epiglote é uma região bastante conhecida, pacientes que evoluem com processos alérgicos, evoluem aí com uma condição de edema, né? De glote, e é uma condição gravíssima, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Então, qual que é aí a função, né? Então, manutenção e estruturação de uma via aérea que ela é permeável, tem função importantíssima na nossa vocalização, na nossa fonação, ou seja, na produção de som. Então, como eu já mostrei para vocês, ela tá anterior, tá? A faringe está passando posterior e a laringe está aqui, ó, anterior. Faringe posterior, laringe anterior e tá mais superficial e ela tem uma íntima relação com a glândula tireoide, tá bom? Ok. Então, talvez seja aqui um dos slides mais importantes. Vocês podem achar difícil no início, mas já já vocês vão pegar. Esse é o esqueleto da laringe, tá, pessoal? Totalmente formado aqui por cartilagens, tá? Aqui é uma vista anterior, então essa é a laringe anteriormente e essa é a laringe posteriormente. O que eu quero que vocês aprendam aqui? Que a gente tem cartilagens nessas regiões, então tem anéis aqui, ó, que estão sendo recobertos por cartilagem. Então, são 3 cartilagens ímpares e 6 que são pares, porque eu tenho 2, né? Então, vamos entender aqui primeiro a ímpar. A ímpar eu tenho a cartilagem tireoide, que é conhecido aí como pomo de Adão, né? Não sei se vocês conhecem com essa terminologia. A gente tem a cartilagem cricoide e a epiglote. Então, perceba que são anéis que estão passando aqui. Então, vamos lá. Vamos achar aqui essas cartilagens ímpares primeiro. Então, já achei aqui, ó, a epiglote, olha ela aqui, cartilagem epiglote, o ossinho ióide, que é o ossinho lá do pescoço, que a gente estudou lá no início, certo? Concordam comigo? Que mais? Então, a epiglote a gente já viu. A cricoide, vamos ver se a gente acha. Olha ela aqui, cricóidea, importantíssimo. Lembra lá no filme que vocês assistem que uma pessoa tá sufocada e aí vem aquele procedimento de perfurar ali o pescoço com uma caneta para ele desobstruir a via e respirar? É justamente nessa região da cartilagem cricóidea da laringe. Olha que interessante. Eu vou falar para vocês qual que é o procedimento que é feito no hospital. Então, cricoide, epiglótica, vamos ver a tireoide, se a gente consegue visualizar ela aqui. Só um minutinho. Olha ela aqui. Tem o corno superior dela. Certo? Então, fechamos. Ímpar, tireoide, cricóidea, epiglótia. As pares, aritenoide, corniculare e cuneiforme. Então, vamos ver, cadê? Espera aí. Corno superior. A gente consegue visualizar alguma. A corniculada. São 2. 1, 2. A aritenoide tá aqui também. 1, 2. Deixa eu ver se a cuneiforme a gente consegue verificar.
Não, nessa imagem aqui não. Certinho? Então, a gente fecha aí com essa estrutura das cartilagens, que é o esqueleto da laringe, tudo bem? Lembra principalmente aqui, ó, da cricóide. Por quê, professor? Olha aqui. Esse procedimento que as pessoas conhecem aí como, né, a desobstrução por uma caneta nessa região, ela é feita justamente nessa região da laringe e principalmente, né, principalmente não, é na região aí da cartilagem cricóide. E o que é esse procedimento? Lá no hospital, a terminologia usada é a cricotireoidostomia. Por quê? É uma incisão, tá, pessoal, que ela é feita apenas em situações de emergência, né, através da pele aí, atingindo a região da membrana. Então, tem médicos que fazem com uma pinça, tem médicos que fazem com uma agulha específica para essa incisão. E por que ela é feita? Ela é feita para garantir uma via aérea efetiva para pacientes em determinadas situações de emergência, mas é emergência mesmo, é quando você não consegue entubar de forma oral, quando você não consegue entubar de forma nasal, porque o tubo ou você coloca na boca ou coloca no nariz. Pacientes que dão entrada com trauma de face, que tem muita lesão de boca e nariz, você não consegue entubar ele por essa via. Então, tem indicação dessa cricotireoidostomia, tá? Pacientes em quadro de sufocamento. E é um procedimento que é para salvar a vida. Então, você faz ele, o médico, né, no caso, e o máximo que você pode deixar o paciente com essa via, a literatura coloca ali de 24 a 72 horas, tá? E logo em seguida deve ser feita a traqueostomia, que a traqueostomia já é em região de traqueia, não mais na região da cartilagem da laringe, tá? Então pega essa diferença. Então aqui é um paciente que já tá entubado, só que na região da cricoide, tá? Ele já tá acoplado, já tá sendo ambuzado, isso aqui chama ambu, então já tá ventilando. Interessante, né? Aqui tá o interior da laringe, só a título de conhecimento, para vocês saberem aí as pregas vocais. Não vou cobrar o nome desses músculos, tá? É só para vocês saberem que a gente tem uma prega vocal e tem uma prega que ela é chamada de vestibular. A prega vocal verdadeira é a prega vocal, já falei o nome. E a prega vocal falsa é a prega vestibular, tá? Então saibam só essa diferença, que existem a verdadeira e existe a falsa. E que através dessas pregas, olha elas aqui, a gente vai delimitar espaços entre si. E esses espaços chamam-se rimas. Então, a nossa região da glote, ela tá aqui, ó, exatamente intercalando com as rimas, tá bom? Então, a gente tem a rima também vestibular e a gente tem a rima vocal ou da glote, tá? Então, não se esqueça, a região da glote, ela fica ali na laringe e tá envolvida entre as pregas, né, que se formam as rimas. Rima vestibular e a rima vocal, certinho? Então, tá aqui a atividade das nossas cordas vocais, abrindo e fechando. E aqui uma condição clínica que ela é gravíssima, que é o edema de glote, tá? Então, isso aqui é uma foto mesmo, vida real. Olha uma glote normal e olha ela com edema. Obstruiu a via. Então, por isso que esse paciente ele deixa de respirar. Olha aqui mais um exame. A glote normal, o edema. Muito grave, tá, pessoal? Então, esse edema de glote, ele geralmente acontece em processos alérgicos, num choque anafilático, aquela pessoa que teve contato ali com um antígeno, né? Ou um camarão, ou também com inseto, maribondo, é muito comum. Então, pode ser de alimentação, pode ser de produto químico, pode ser de inseto. Cada pessoa é de um jeito. Então, tem mais essa condição aqui que ela também é importante, certinho? Eu vou finalizar com vocês aqui na traqueia e já eu volto para a aula não ficar muito longa, tá bom, pessoal?